Ô, Cabido, agora essa semana difícil aí pro Atlético, né? Com esse jogo contra o Godoy Cruz, importante pela Copa Sul-Americana. O Atlético também tratando a Copa Sul-Americana como uma prioridade, de certa forma. E o Grêmio no final de semana, pelo menos 2 jogos aqui em Belo Horizonte na sequência aí pro Galo. É a grande vantagem do Atlético, né? Tem 2 jogos em Belo Horizonte. Na última vez que o Atlético teve uma maratona um pouco mais forte, os jogos basicamente aconteceram fora de casa. Então, um momento importante pro Atlético saber também o que ele quer pra vida dele, né? E o que eu quero dizer com isso? Vai com o time principal contra o Godoy Cruz, isso é uma... Posso falar que é uma certeza, né? Precisa vencer, precisa fazer o resultado aqui diante da equipe argentina. Mas e diante do time do Grêmio na Arena MRV? Qual será a possibilidade? O que será que o técnico Cuca tá planejando para a equipe? Contra o Vasco, ele já tirou, entre aspas, o jogador mais importante, que é o Cuca. Que é o Cuca, que é o Hulk. Então, a gente tem que entender quais são exatamente os objetivos do Atlético para a temporada. Eu só espero, Gris, do fundo do meu coração, que o Atlético não cometa o mesmo erro da última temporada. Ah, Cabido, foi legal, chegou em 2 decisões. Sim, quase foi rebaixado. Então o Atlético tem que tomar muito cuidado com relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato extremamente traiçoeiro, né? O favorito, ele perde numa facilidade incrível no Campeonato Brasileiro, é mesmo você jogando com a sua força máxima. Então, eu acredito que o Atlético deva ir, sim, com os 2 times fortes, diante de Godoy Cruz e diante do Grêmio, mas essa gestão de elenco ela precisa ser muito bem feita. Ô Miranda, o quanto que o desempenho e principalmente o resultado, quinta-feira, vão ajudar o Cuca a definir o time aí pra domingo no jogo contra o Grêmio? Ô, Gris, assim, eu acho que o resultado quinta vai influenciar mais pra volta, né? Pro meio de semana, né, que é o retorno contra o Godoy. Se consegue fazer um grande resultado... Mas é por isso que eu tô falando, porque, por exemplo, ganhou de 3-0 na quinta-feira contra o Godoy Cruz. Aí você pode usar todo mundo de novo no Grêmio e pensar em rodar um pouco perfeito, na outra sim. quinta. Conhecendo o Cuca, ele nunca vai fazer o que nós vimos em algum momento ano passado, de colocar 90% do time reserva. Não é característica do Cuca. Provavelmente ele vai fazer o que ele tem feito. Ou são 2 jogadores, estourando 3. Eu acho que ele não vai rodar muito mais do que isso, a não ser que seja uma situação muito específica de jogadores com vários problemas, jogadores com 10 jogos seguidos. Mas, no geral, eu acredito que o Cuca vai ficar sempre ali 2 jogadores, 3, e vai tentar trocar, normalmente, aqueles jogadores que ele tem posições mais parecidas. Hoje, o Alexander está dando boas respostas, por exemplo. Assim, isso é um chute, tá? Acho que a chance dele jogar quinta-feira como titular é grande. Grande. O Gabriel Menino tem se recuperado. Então, ele está ganhando soluções. Tem os 2, já tem o Alan Franco, o Fausto Vera não foi o último jogo, mas teve problema físico, mas é um cara também que já deu sinal que... Já pode ser uma opção, né? Então, principalmente esses jogadores, ele consegue controlar um pouco mais, algumas posições. Nathanael e Saravia, parece que os 2 também, hoje o Saravia está um pouquinho na frente, que fez um bom jogo contra o Flamengo, o Nathanael está com mais dificuldade, mas ele tem trocado mais. Zagueiro já é a posição que ele mexe menos, apesar de serem posições que você acaba se desgastando um pouquinho menos, mas esses caras em algum momento vão precisar rodar, porque Lianco e Alonso jogam praticamente todos os jogos, o Lianco até menos porque vira e mexe, dá um curto-circuito lá e ele fica fora. Mas é claro, da brincadeira, porque é um cara muito agressivo, né? Um cara que todas as jogadas que ele vai, ele tá sempre no limite. Isso é muito importante no futebol hoje em dia. Então o Cuca, em algumas posições, querendo ou não, daqui a pouco ele vai ter que mexer, mas imagino aí, no máximo, 3 mudanças seriam exageradas aí pro padrão Cuca de qualidade.